Tudo bom? Então, hoje nós vamos começar a família dos crimes contra o patrimônio, certo? Nós vamos ter duas partes. A primeira parte nós vamos analisar um pouco o 155 e o 157. Na segunda parte nós vamos analisar o 171 e o 180, estelionato e receptação, bem como na segunda parte também as questões das disposições gerais a toda a família, e depois as questões que impliquem nas agravantes, quando pode se aplicar ou não, certo? Então esta é a família dos crimes contra o patrimônio. Qual é o bem jurídico? O patrimônio. Então, como a gente já trabalha, né, nesta seara de análise típica, ou seja, dos crimes em espécie, a gente já sabe, nenhum crime pode ser analisado de forma individual. Todo tipo penal incriminador faz parte de uma família. Então a primeira coisa que tu deve entender, que bem jurídico é esse, o que não é este bem jurídico, para circunscrever depois, dentro dos limites de cada tipo penal, se aquele bem jurídico foi ofendido ou não, certo? Então, o primeiro ponto, né? Que é patrimônio. Então, o direito penal adora fazer isso, adora criar ficções jurídicas. Ou seja, nós temos numa outra seara, no direito civil, no direito tributário, no direito trabalhista, delimitações de bens jurídicos que fazem parte daqueles institutos, e quando a gente aplica no direito penal, a gente gosta de criar uma ficção, como se aquilo lá não existisse. Então, numa visão, né, de Raul Zaffaroni, de uma visão de tipicidade conglobante, ou seja, não só dentro do sistema penal, mas também dos outros institutos, nós temos que delimitar a mesma coisa. O que é patrimônio e o que não é patrimônio, certo? E parar com essa frescura de que no direito penal pode ter outro sentido. Então, o primeiro ponto que a gente demarca, o que seria patrimônio? Essa discussão antiga, que eu espero que já esteja superado. Uma visão antiga, né, que era majoritária na época, era que patrimônio era qualquer coisa que tu tivesse, certo? E uma visão minoritária foi crescendo, desenvolvendo exatamente essa visão de que, olha, dentro do direito penal, patrimônio tem que ter o mesmo sentido de outras áreas. Não é possível isso. Então, eu entendo que hoje essa é uma visão, uma corrente, né, doutrinária majoritária, que nós então temos este entendimento, dá para ver pela doutrina e também pela jurisprudência. Então o patrimônio é uma primeira questão, e ela é confirmada de diversas formas dentro dos tipos penais, esta visão. Não é uma visão solta, isolada, que vem do nada. Então, assim, tem que ter um valor econômico. E não só um valor econômico, tem que ter um valor econômico e uma utilidade. Isso, a princípio, é o patrimônio. A definição da direito civil é o conjunto das relações jurídicas dos teus bens, blá, 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 que tem um valor econômico. Então essa discussão, salvo o melhor juízo, é uma discussão ultrapassada. Aqui tem que ter algum valor econômico ou utilidade. Então neste sentido, tu me pergunta assim, professor, sou deles. Mas entraram lá e furtaram as fotos do meu pai, eu não tenho mais fotos nenhuma do meu pai, isto fazia parte do meu patrimônio. Um colar que a minha mãe tinha me dado não tem um valor assim, é um valor estimativo, mas era a única recordação que eu tinha da minha mãe. Bom, a questão é que tem que diferenciar o que é patrimônio de acervo pessoal. Acervo pessoal é tudo, obviamente, tudo. A questão não é só que eu tenha coisas, eu tenho lá um saco de ração, eu tenho fotos, eu tenho um bibelô que eu comprei, eu gostava, me tiraram. Bom, isso faz parte do meu acervo. Patrimônio tem que ter valor econômico e utilidade, alguma utilidade. Mas não basta ter um valor econômico, e a gente vai ver isso pelas próprias disposições de alguns artigos, que esse valor econômico não é qualquer valor econômico, tem que ser um valor econômico apreciável. A ideia é que, dentro de uma visão positivista, né, e meritocrática, dentro da legislação, quando foi criada, eu trabalho, eu subo para comprar meu patrimônio, vem alguém e me tira, me furta, me rouba o meu patrimônio. Certo? Entendemos isso. Mas o ponto é que
o valor econômico, para estar dentro do direito penal, tem que ser um valor econômico considerável. Não é qualquer valor econômico, tanto que isso sempre deu problema. Por quê? Porque daí a pessoa furta um bem que é um patrimônio, tem valor econômico, tem uma utilidade, uma lapiseira tem, né? Tem um valor econômico, tu pagou lá R$5 por ela e tem uma utilidade. Mas o ponto é isto que no direito penal a gente quer tutelar? É este o patrimônio? Então, assim, em outras legislações, como a italiana, por exemplo, esse tipo de limite já foi muito bem traçado, ou seja, que nem considerado como fato típico. A questão é, este valor econômico, para estar dentro da tutela do direito público, do direito penal, tem que ser um valor econômico considerável. E qual o valor econômico? Este é o ponto, né? Tu diz assim, é o valor que eu paguei, é o valor que a pessoa oferiu. Essa é outra discussão que também o sistema judiciário se debate para resolver. Como, por exemplo, um drogadito furta da sua casa uma televisão. Ela tem um valor econômico, tem uma utilidade, tu pagaste X valor. Só que ele vai vender na boca por R$50, por R$100 no máximo. Trocar por droga. Muito bem. De qual valor nós estamos falando? O valor oferido pelo autor, o valor que a vítima perdeu? Essa era uma grande discussão dentro do sistema. Então, a princípio, certo? Nós temos que delimitar isso. Então, não é qualquer valor econômico, não é qualquer utilidade. Sobre a questão de que parâmetros nós vamos utilizar, nós vamos vendo no decorrer aqui dos tipos penais. Perfeito? Então, essa é a questão. Primeira distinção, patrimônio é uma coisa, acervo é outra. Certo? Tem que ter um valor econômico considerável e tem que ter alguma utilidade. Certo? Depois nós vamos ver a outra questão, que é do limite do intercrimes, né? E que aqui a gente vai ter sérios problemas, o judiciário não gosta, a polícia não gosta, mas isso é verdade. Então vamos lá. Nós temos o que no caput? Furto, que diz o quê? Eu vou botar com cores diferentes aqui. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, quando a gente estuda os tipos penais, cada elemento do tipo tem que ser muito bem entendido, relembrando alguns elementos são objetivos, outros elementos são normativos, precisam de explicação, e tem sempre um elemento subjetivo, ou seja, aquilo que o dolo do agente tem que estar direcionado, certo? Então, veja lá, eu tenho que subtrair um primeiro movimento, e depois no segundo movimento, vamos botar em vermelhinho aqui, vamos botar assim, primeiro movimento e um segundo movimento. Vamos colocar aqui patrimônio. Eu tenho que diminuir desse patrimônio para acrescer a este patrimônio. 1, 2. Perfeito? Então, o tipo penal não diz assim, simplesmente subtrair coisa alheia móvel. Certo? Ele exigiu que fosse para que agregue ao meu patrimônio ou que aquele furto agregue o patrimônio de alguém. Então a lei exigiu isso, exigiu 2 movimentos. E aí, neste sentido, no primeiro ponto, eu tenho que ter dolo, sim, de subtrair o patrimônio do outro e que esse patrimônio seja para agregar ao meu ou de outra pessoa. Isso já distingue, por exemplo, do crime do 163, o crime de dano, que também faz parte aqui e a gente já aproveita para comentar. Então lá diz destruir, utilizar, deteriorar coisa alheia. Muito bem, coisa alheia é bom. Então, se a pessoa pega teu celular, tira o teu celular de onde estava, tu vê, ele sai correndo, ele atira o celular lá na represa. Muito bem. Ele subtraiu? Subtraiu, tirou do teu patrimônio. Era coisa alheia móvel? Era. Muito bem. Mas foi para agregar ao seu patrimônio ou de outro? Não. Foi para destruir, inutilizar por alguma razão pessoal, possivelmente. Então nós não estamos falando de furto, estamos falando do 163, o crime de dano. Então o dolo do agente é um dolo econômico. É um dolo econômico que para si vai ter utilidade. Eu faço a subtração, eu diminuo do patrimônio do outro, tá? E aumento, agrego ao meu ou de outra pessoa. Este é um ponto definitivo, isto é
um problema, já foi problema, hoje não é, mas por exemplo, né? Então nós temos alguém que é surpreendido dentro da casa de alguém, certo? Que estava na maricota jogando BIM, e aí o que acontece? A polícia chega, pega ele com um saco cheio de coisas que ele ia levar. Perfeito. O que aconteceu? A pergunta é, ele subtraiu? Fez o primeiro movimento? Porque este é o primeiro ato idôneo dentro da execução, certo? Subtrair o patrimônio do outro. Se não, ele ainda está em atos preparatórios. Isso é de suma importância. Então veja só, se ele está dentro da propriedade da dona Maricota, ele ainda não subtraiu o patrimônio dela. Ele saiu da casa da dona Maricota, mas está dentro do pátio dela ainda. Ele ainda não subtraiu. Então, ontologicamente, a partir de que ele trace, ou seja, transpasse o limite da propriedade, é que ele teria subtraído. Então a polícia tem que esperar. Bom, cara, a polícia faça o que quiser. Nós vamos chegar na delegacia ou no processo e mostrar que ele ainda estava em atos preparatórios. Ele pode responder por violação do domicílio? Claro, pode responder, sim. O crime de dano, porque de repente alguma coisa se estragou ali, pode, mas não por furto, certo? Isso já foi detalhado há muito tempo atrás, os próprios supermercados tinham esse problema. No início levava a pessoa para uma salinha e revistava, tirava as coisas, chamava a polícia. Muito bem, na defesa, o que se fazia? O supermercado chegou a ser subtraído? Não, nós pegamos ela antes. Pois é, antes, exatamente. Ela teria que ter saído do supermercado. Por isso que hoje tem aquelas cancelinhas lá na portinha do supermercado, com questões magnéticas, que se tu passar, obviamente, transpassou o limite. Se tu transpassar o limite, a princípio teria subtraído. Mas os supermercados, os grandes supermercados têm estacionamento. É verdade. E o estacionamento é parte do patrimônio? É parte do patrimônio. Então, a jurisprudência também foi se ajeitando. Ou seja, se o estacionamento é fechado, tem uma cancela e é cobrado, inclusive lá embaixo, dentro do estacionamento, a qualquer momento a senhorinha dizia assim, olha, eu esqueci de passar isso aqui no caixa. E bom, por quê? Porque ela pode. Muito bem. E aí ela não teria nem subtraído. E também a jurisprudência foi afirmando que se o estacionamento é aberto, como às vezes alguns supermercados como Carrefour e outros que tem um pátio aberto em que pessoas podem entrar a pé por ali, que se criou a ficção de que ali já não seria o patrimônio do supermercado, por ser um lugar relativamente público, então que pegando ali o patrimônio já teria sido subtraído. Tranquilo? Então, primeiro ponto, subtrair. Se não subtraiu, não estamos falando de furto tentado, certo? O furto, para ser tentado, o primeiro movimento tem que ser feito, que é o de subtrair. E o segundo é de agregar ao meu patrimônio de outro. Esse é o primeiro ponto. Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Eu subtraí. Meu dolo é subtrair, sim, para mim ou para outro. Subtraí, peguei e saí correndo. A vítima, alguém, me interceptaram no meio do caminho. E eu já tinha posto, inclusive, no meu bolso, ia botar dentro do carro. Bom, eu ainda, vamos supor, não tinha agregado ainda meu patrimônio, certo? Mas eu tinha feito a subtração, nós podemos falar assim de furto tentado. Fora isso, não. A outra questão é coisa, e aonde está definido coisa? O direito das coisas, o direito civil, muito bem. Alheia, aí é o que não é meu, aí tudo bem. Aí questão de propriedade, não depósito, né? Alheio, aquilo que não é meu. Imóvel tem que ser móvel. Perfeito. Então vamos lá. Um cliente nosso vendeu um barco de grande calado, um navio, né? De cruzeiro, e tá bom, vendeu o barco de Santa Helena, o barco dele. O cara pagou algumas parcelas e transferiu, então, dali um tempo ele me liga, e aí, tudo bem? Tranquilo, e onde é que tu anda, rapaz? Estou em Angra. Você mesmo? Que legal, comprou outro barco? Não, estou aqui com o Santa Helena ainda. Ué, comprou de volta? Se não, o rapaz não me pagou umas 5, 6 parcelas, eu fui lá na marina, tinha a chave, peguei de volta e foi embora. Tudo bem, pergunta é, nosso cliente subtraiu? Sim, subtraiu. Subtraiu para si, claro, estava inclusive usando o barco.
Isto era coisa? Sim, coisa. Coisa alheia? Claro, já tinha, não era mais dele o navio. Móvel? Não sei. Aí alguns livrinhos insistem que aquilo que se mexer é móvel. Não é isso que diz no direito civil. Então, quando nós vamos ver o que acontece. Um navio de grande calado é coisa móvel ou não? Ele se mexe. Porém, veja, ele tem um registro especial, registrado ao mesmo modo dos registros de um imóvel. Então, tem uma lei especial, ele não é uma coisa móvel, certo? Ele é uma coisa imóvel. É um imóvel. Então, o nosso cliente subtraiu sim para si ou para outro, sim, com dolo, coisa sim, alheia sim, mas não era móvel. Interessante isso. E é assim que a gente tem que analisar. Um outro exemplo. Um rapaz pegou lá, tinha aquelas casas pré-fabricadas que tu coloca em cima de alicerces e tal, vem num caminhão, os caras botam, muito bem, casa de madeira, grande, mas... Muito bem. A pergunta, alguém chegou lá um dia, ele furtou essa casa, pegou um caminhão e botou em cima e levou embora. A pergunta é, ele subtraiu para si ou para outra coisa, alheia móvel? A pergunta assim, a casa se mexe. A pergunta não é esta. Não é esta. E aqui que os livrinhos se equivocam. A pergunta é, esta casa está inscrita na prefeitura? Ou está inscrito só o terreno? Não, está inscrita. Tem a metragem quadrada sobre qual se cobra IPTU? Sim. IPTU se cobra de coisa móvel? Não, só de coisa imóvel. Então aquilo, por mais que se mexa, não é coisa móvel, é uma coisa imóvel. Certo? Então veja, o caput tem que ser bem esclarecido, por quê? Porque depois ele vai aparecer de novo no 57. Então eu tenho que subtrair para si ou para mim ou para outra coisa alheia móvel. E este é o ponto definitivo. E esta coisa alheia móvel, a coisa móvel, tem que ter valor econômico e utilidade. E não é qualquer coisa. Não é qualquer valor. Certo? Então, ele tem que fazer parte do meu patrimônio. Patrimônio. Um outro indício de onde é que eu delimito o que é meu patrimônio. No teu imposto de renda. No teu imposto de renda, exatamente que é o caso de toda a legislação civil, diz o que é patrimônio e o que não é. E tu tem que declarar o que? O teu patrimônio. Isso é patrimônio. Então, sim, uma das fontes que a gente pode buscar o que é patrimônio da pessoa é lá no imposto de renda dela. Ela pode ter sonegado alguma coisa do patrimônio? Pode. Mas, vai lá ver se tem fotos que não tenham um valor econômico, qualquer outro objeto declarado no imposto de renda que não tenha um valor econômico e utilidade capaz de recolher imposto sobre isso. Tranquilo, gente? Então, assim, esta é a questão. Então, coisa alheia móvel, mas que tenha valor econômico e que tenha uma utilidade. Muito bem. Aí o que nós temos aqui no parágrafo 1º do 155? Diz assim, a pena é uma majorante, né? A pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Então, assim, essa discussão também nunca foi a lugar nenhum dentro da doutrina, certo? Dentro da jurisprudência. O que é repouso noturno, que horas começa, aí foi assim, né? Quando o sol, não. Tá? Então a ideia é que, aproveitando uma vulnerabilidade, tinha lá um bandido chamado Bandido da Luz Vermelha. Ele só fazia isso, estava com uma lanterninha que dizia que era vermelha, e ele entrava quando as pessoas estavam dentro de casa. Tá? Às vezes somente furtava, às vezes furtava e matava. Porém, o ponto é desta vulnerabilidade que está se falando. E é por isso, a partir desta vulnerabilidade, da qual a pessoa esteja dormindo, não oferecendo uma resistência, certo? Para ser subtraída, que esta majorante poderia operar. No entanto, a questão é o que diferencia estar sob repouso noturno ou não, já que o furto é uma ação que tem que ser praticada sem que tu vejas. Porque se tu vistes
alguém furtando. Agora tu vai tomar uma decisão. Tu vai fazer alguma coisa a partir de que tu percebeu o quê? Ah, meu patrimônio sumiu. Muito bem. Mas se tu está vendo a pessoa furtar, aquilo já não é furto. Por quê? Porque o furto tem que ser sem que a pessoa perceba. Certo? Está inculto aqui. Eu vou subtrair surrepticiamente, como se diz lá, eu vou retirar. Porque se tu estás vendo, querido, eu não tenho mais como estar furtando. Eu estou pegando o patrimônio e tu está me dizendo o quê? E tu vai me dizer, não pega. Ou então tu não diz nada e tu me desse o consentimento. E este consentimento de não dizer nada, não fazer nada, retira a tipicidade do fato. Então veja, se eu não estou vendo de qualquer maneira, supor, estou acordado na cozinha, a pessoa entra no meu quarto, tira a televisão e vai embora. Perfeito. Eu vi? Não vi. Se eu estou dormindo, ele faz a mesma coisa, entra, tira a televisão da sala agora e vai embora. Qual é a diferença? Eu não estou vendo. E exatamente por isso que é furto. Então se eu não estou vendo, por que esta majorante? E ainda com um elemento que é absolutamente impreciso, o que é repouso noturno. Aí começaram a dizer assim, mas eu entrar na casa onde não tem ninguém, a casa, bom, para esta majorante, daí a jurisprudência foi firmando, não, então a casa tem que estar habitada, a pessoa tem que estar lá, e para que haja essa vulnerabilidade desta majorante. Certo? Em que pese então aqui diz que em caso de condenação a pena seja aumentada de 1/3, uma grande parte da doutrina vai te dizer que esta majorante não deve ser mais aplicada. E tem até julgados em relação a isso. Correto? Por quê? Porque não tem uma lógica sistêmica aqui. Por quê? Não faz diferença se tu está acordado ou se tu está dormindo. Eu não fiz nada contigo, eu só fui lá e furtei tua televisão. Da mesma maneira tu não viste. Esse é o ponto. Tá? Então aqui fica esta observação em relação à majorante aqui. Tá? Tem um ponto a ser estudado. Muito bem. Parágrafo 2º, aí temos uma minorante. Parágrafo 2º, e esse parágrafo 2º está marcado aqui porque ele vai aparecer em diversos pontos dentro desta família. Diversos pontos. E ele vai ser uma regra a ser utilizada em diversos tipos penais. Por quê? Porque quando possível é comum a outros tipos da família. Diz assim, se o criminoso é primário de pequeno valor, olha aqui, começa de novo, pequeno valor, está confirmando que tem que ter um valor. Mas então, que valor? Em regra, o caput são valores econômicos que sejam consideráveis. No entanto, o parágrafo 2º diz, se é de pequeno valor, embora não diga que seria pequeno valor, a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão por detenção, pode diminuir a pena de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Certo? Então isso é uma minorante, certo? Que pode fazer a substituição de reclusão para detenção, pode fazer uma diminuição de 1 a 2/3 e pode aplicar somente pena de multa. Certo? Então está marcando que o direito penal não se interessa por questões de patrimônio de pequeno valor, não é isto que o direito penal quer tutelar. E está dizendo que neste caso, sendo pequeno valor e ele é primário, pode acontecer todas essas formas de minorante. Então ele vai condenar? Vai condenar e vai substituir pena, vai diminuir pena, vai aplicar sua pena de multa? Pode, é exatamente isso. No entanto, isto se linka, né, gente, à questão do artigo 24 do Código Penal Brasileiro. Então, que já foi estudado, né, em outra disciplina, no Direito Penal 1 lá, que a gente lembra, ou seja, existe o crime no estado de necessidade, dentro de uma classificação chamada inclusive de crime famélico, certo? Aquilo que na verdade seria para sustentação dele, coisas de pequeno valor, e que obviamente configuraria uma das modalidades de estado de necessidade, certo? Então aqui, veja, há um choque, tese primária, estado de necessidade, tese secundária, trabalhar essa questão do pequeno valor. E aí vai a questão do pequeno valor. O que importa é o valor para a vítima ou o valor para o agente?
Então essa é uma discussão, se bate muito, já se construiu muitas decisões, que tem a ver com o seguinte: o furto aqui, para ser considerado pequeno valor, nossa posição, deve ser considerado o que o sujeito oferiu. Ele tinha dolo de subtrair o quê? Algo. Para agregar seu patrimônio? Sim. Na mente dele, a tua televisão vale quanto? R$50 na boca. Então ele está furtando quanto com dolo? R$50. E não a tua televisão no valor que tu pagaste ou estima. Então nossa posição, o que deve orientar é o valor oferido pelo agente, já que é ele que vai ser responsabilizado, é dele que nós vamos extrair qual era o dolo, e o dolo dele nesse caso era furtar alguma coisa que ele sabe que vai ser para ele correspondente a R$50, R$100. E isso é pequeno valor. Então esse é um problema, certo? Então o que eu aconselho? Então, primeiro, artigo 24, segundo, aplicação ou não desta minorante aqui. Tranquilo? Aqui, tu tem net gato, tem sky gato, tem gato de ponto de luz, é isso que foi aqui depois agregado. Então diz o parágrafo 3º, equipara-se a coisa móvel, a energia elétrica ou qualquer outra coisa que tenha valor, de novo, econômico, qualquer outra coisa que tenha valor econômico. Ah, bom, a empresa está deixando de receber, já que eu tenho um gato net? Claro. Tem um valor econômico estimado? Sim. Tem uma finalidade? Tem, obviamente. É isso que nós estamos falando. Certo? Então aqui se considerou. Agora veja mais uma vez aqui que eu friso para vocês, que valor econômico? Quanto é que tu paga por uma Sky? Quanto é que tu paga por uma TV? Esse valor é considerável? E aqui também se mantém a discussão. Eu quando estou fazendo furto de uso, eu estou deixando de pagar quanto? R$80? É isso? R$100? Isto é pequeno ou isto é grande valor? Aqui está um ponto de defesa, certo? Da mesma forma, a questão do ponto de uso aponta, certo? No mínimo, para a questão do parágrafo 2º, onde teu cliente pode sair só com uma pena de multa. Certo? Por quê? Porque a questão é que valor econômico, fora a finalidade, nós estamos falando no furto de uso. Tranquilo até aqui? Muito bem. Aqui nós temos as formas qualificadas, certo? E essas formas qualificadas aqui, nós temos 4 formas qualificadas. Por que formas qualificadas? Porque trazem uma nova regra para ser aplicada a pena, certo? Aqui nós estamos falando de 1 a 5 anos, furto, 155. De 1 a 4 anos. 1 a 4 anos, estelionato que é 1 a 5. Então, 1 a 4 anos. O que já nos remete, então, também, esse 1, que aqui vai caber suspensão condicional do processo. Já sabe isso, né, gente? Então, pena mínima, suspensão condicional do processo. Então, em regra, isto aqui vai poder ser resolvido já com a suspensão? Sim, o promotor deve oferecer? Deve. Se não oferecer, tu peticiona e pede para que o juiz então determine. Por quê? Porque, mais uma vez, não adianta o Ministério Público firmar essa posição, seja em livrinho, seja na sua prática, que diz assim, poderá o Ministério Público oferecer, né, a questão da suspensão. Não é isso. É um direito subjetivo? Entendemos que sim. Há requisitos a serem cumpridos. O artigo 89 do JECRIM diz que a pena mínima, assim, atendidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, teu cliente atendeu aos dispositivos do artigo 77? Sim. A pena mínima é de 1 ano? Sim. É direito dele ter a suspensão condicional do processo. Nosso direito é um direito de requisitos. Atendidos esses requisitos, esse direito deve ser entregue. Então guardem isso, certo? Salvo o melhor juízo, essa posição é uma posição hoje já majoritária ou contra, já foi contra a majoritária, ou seja, na verdade hoje é uma visão que se opõe frontalmente a esse, inclusive, poder exacerbado que o Ministério Público vem exercendo. Tranquilo? Então, as formas qualificadas aqui, né? O que a gente vai colocar aqui? Bom, aqui ó, obstáculo, confiança e
chave falsa no parágrafo 4º. Depois apenas vocês veem lá. O que seria aqui que eu apontaria? Veja só, 3 pessoas entram numa empresa à noite, uma delas é secretária executiva, tem a senha, inclusive, do cofre. Ela está praticando o furto com abuso de confiança, certo? Mas os outros 2 sujeitos não fazem parte da empresa. Veja como é que é a coisa. Todos eles vão responder por furto qualificado do parágrafo 4º, que diz que a pena de reclusão de 2 a 8 anos. 2 a 8, eles já pulam, já não tem mais suspensão, né? Ah, mas os outros 2 não estavam abusando da confiança? Pois é, mas na prática eles aplicam desta maneira para incluir os outros. No artigo 30 diz que as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, exceto ser integrantes do tipo. E aqui, abuso de confiança é integrante do tipo? É integrante do tipo. Então veja, para qualificar para todos, eles utilizam o artigo 30. Então essa observação que já fizemos numa outra aula, o artigo 30 também tem que valer para o contrário. Se vale para configurar para todos, neste caso aqui, como uma forma qualificada, tem que valer também para as benesses que o direito penal processual penal possam oferecer, certo? O artigo 30 de suma importância. Aqui, quando os caras explodem lá, vamos furtar uma caixa eletrônica, uso explosivo. Aqui, veículo que vai sair, né, do Estado, aqui diz assim no parágrafo 5º. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior. Certo? Então eu furto um veículo para que eu use aqui ou venda, é aqui. E se for para ser transportado para outro Estado ou para o exterior, aí é aqui. Muito bem, daí qualifica. Parágrafo 6º, abjeto. Aqui a turma do agronegócio, né? Abjeto para eles, para quem cria gado, e sempre foi assim no interior, sempre foi o crime mais importante de todos. Tá? O crime de roubar gado. Esse aí a pena sobe de 2 a 5 anos. Então veja só, mais uma vez. Eu tenho um furto de um veículo. Um veículo vale X. 10, 20 mil, 30 mil, 50 mil, eu não sei. Tem valor econômico, tem utilidade. Porém, aí nesse caso, a princípio fica de 1 a 4 anos. Perfeito? Mas se for uma cabeça de gado, ainda que, como diz o tipo penal, em partes, toda esquartejada, ou já né? Aí vai ser de 2 a 5 anos. Vocês estão entendendo? Há uma inversão de valores que faz com que as coisas vão perdendo sentido. Eu tenho então um boi, esse um boi vai aumentar a pena para 2 anos. Me retira a hipótese de suspensão condicional do processo. Aqui, suspensão condicional do processo. Por quê? Pena de 1 ano. Aqui já não dá mais, porque eu furtei um boi, que vale muito, muito menos do que um veículo. Esse tipo de coisa é que nós temos que nos atentar sempre. Não adianta nós termos uma visão de entender cada coisa para dar a resposta. Quando fizerem um concurso de nível médio, decora esses negócios pelo livrinho e dá esta resposta. Mais uma vez, na sua prática, certo? Na advocacia ou em qualquer outra profissão, seja na magistratura, Ministério Público ou concurso que tu vai fazer, isto aqui tem que estar dentro da tua crítica, certo? Tu tem que conseguir perceber isso. Então, essas relações é que são as coisas mais importantes. Toda vez que tu vires um tipo penal, veja essas contradições internas e depois também compare com os outros tipos penais da família para perceber as contradições que existem entre um dispositivo de um tipo que às vezes penaliza muito mais do que um tipo que seria mais grave na mesma hipótese. Então essas relações são modos de defesa, certo?
Então aqui fica o objeto. E o outro aqui é bomba, né? Bomba. Substâncias aqui que sejam para bomba. Então, de 4 a 10 anos, acessório explosivo, conjunto ou isoladamente, né? Que possam ser utilizados na fabricação de explosivo ou para bombas. Muito bem. Essas são as questões que eu apontaria como básicas, certo? Para o crime de furto. Vamos dar uma olhadinha então na questão do crime de roubo. O que muda aqui em relação ao crime de roubo? Um único ponto. Por quê? 157 diz a mesma coisa. Diz, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mas mediante grave ameaça ou violência, certo? A pessoa, certo? Ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida à impossibilidade de resistência. Então o que modifica aqui é que aqui eu não estou empregando violência nem grave ameaça. É por isso que é furto, né? É por isso que a pessoa ela não tem ciência no momento em que eu furto. Aqui ela tem ciência, ela está sabendo, ela está vendo que eu estou subtraindo dela e eu estou empregando grave ameaça ou violência. Violência é violência, violência física, certo? Violência emocional também. A violência emocional seria a grave ameaça. Então assim, eu estou com uma faca e eu faço a grave ameaça de te ferir com a faca caso tu não me passe teu patrimônio. Isto é grave ameaça. Mas isto não é uma violência emocional? Exatamente, é uma violência emocional, mas já está inserida dentro da grave ameaça, dentro desse tipo penal. Então veja, aqui violência física ou grave ameaça, e a grave ameaça é psicológica. Perfeito? O que eu tenho que atentar é que se o meio utilizado é capaz de produzir uma grave ameaça. Porque violência não há muito o que questionar, né? De alguma forma, eu pratico uma violência física contra ti, a violência está realizada. Agora, a grave ameaça é, eu vou te assaltar com este pincel atômico aqui. Muito bem. Aí tu olha para mim e diz, oh meu Deus, não. A questão é, isto aqui é meio eficaz para, ela está vendo o que é, certo? Isso é um meio eficaz para gerar uma grave ameaça? E a questão é, tem que ser visto de forma individual ou coletiva? Esse é um problema. Agora, o princípio é que a pessoa vai se sentir ameaçada com isso aqui. Uma faca, se eu estou vendo que é uma faca, sim. E aí vem a questão também, né, do revólver, aquele revólver que era a imitação, né, de revólver de verdade, que inclusive era uma das formas que aumentava a pena e agora já saiu fora, não é mais simulacro de arma de fogo. O ponto não é esse, o ponto é, ela é tão verdadeira, tão real, tão bem feita, que é capaz de gerar uma ameaça. Qualquer um que vê assim, parece uma arma mesmo? Sim. Então não temos que falar em simulacro de arma de fogo. Aquilo na mente da pessoa era uma arma normal, como ela conhece, uma arma de fogo, certo? Muito bem. Então tem que reconhecer que aquilo é uma arma de fogo, seja ela verdadeira ou não, certo? E antigamente vinha como uma forma de aumentar a pena, agora já caiu fora, estava no inciso primeiro. Agora, isto tem que significar esta ameaça de cunho grave. Tranquilo? Então o que diferencia aqui é a grave ameaça e a violência. Aqui eu pratico ela durante ou antes, a subtração. E no parágrafo primeiro, ela é equiparada, é aquela que depois que eu fiz isso, certo? que eu consegui retirar, a pessoa, vamos supor, reage e eu emprego violência ou grave ameaça a ela. É o que diz no parágrafo primeiro, então aqui é uma forma equiparada. O parágrafo segundo nos traz uma majorante e diz assim, a pena aumenta-se de 1/3, certo? Até a metade, e aí tinha aqui, certo? No inciso 1, o simulacro de arma de fogo, que fazia com que a pena aumentasse. Ele não existe mais, já foi revogado. Por quê? Porque se questionou dentro do judiciário, e esta é a questão importante, todos vocês entendam que a ação de vocês, que o entendimento de vocês
é capaz de alterar a legislação, certo? Que não fazia diferença para a vítima se aquilo era um simular como arma de fogo, ela se sentiu na grave ameaça. Por que então que eu vou aumentar a pena, majorar a pena, se eu utilizei uma arma que não é uma arma? Mas, se questionada ainda, isto não sendo uma arma, não seria nenhum meio eficaz, porque eu não tenho nem como disparar, nem cumprir minha grave ameaça. Então, essa discussão, né, de que seria crime impossível, no mínimo, fez com que ele saísse da forma majorada, certo? Porque o ponto que nós temos que centrar é na mente da vítima. Aquilo era parecido ou igual a uma verdade? Sim, eu me senti ameaçado, sim, entreguei por causa disso, sim, não faz diferença, meu querido, se aquilo era de verdade ou não, certo? Então, o ponto é, se evocando o crime impossível, como se fez muito tempo em relação a isso, fez com que pelo menos essa questão saísse. A outra é, se há concurso de 2 ou mais pessoas, e se a vítima está em serviço de transporte, se a subtração é de veículo que venha a ser transportado para outro estado, mesma coisa. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, se a subtração for de substância explosiva, tudo isso está no parágrafo 2º. Tá? E faz o quê? Com que a pena aumente. É uma majorante. A outra questão aqui é da questão que eu acho que eu posso pontuar, que está no inciso 2º. Então aqui vamos marcar aqui o inciso 2º, que é concurso de agentes. Tá? Então está dizendo assim, que se o roubo, né, e o furto também tem a questão, né, se tiver concurso de agentes, isto vai fazer com que seja de forma majorada. Aqui também tem concurso de agentes, depois você dá uma olhadinha. Então, se na verdade se prova no processo que um dos dois, certo? Que nem aconteceu. No processo, um rapaz, ele entrou na casa de alguém, tirou a televisão e pediu para o cara, um amigo dele, um transporte da cidade dele até Catalão. E aí, o amigo dele falou para o amigo que a princípio tinham dado para ele e tal, para ele usar e tal. O amigo ajudou no transporte. Muito bem, pegaram eles e os dois estavam respondendo. E obviamente estavam respondendo neste caso por furto qualificado, que vai aparecer aqui, vocês podem ler, que é o concurso de agentes. O que se fez? Se fez obviamente isso, ele era primário, de bons antecedentes, suspensão condicional do processo, desde que não fosse uma das formas aqui qualificadas. Então, ele foi lá, ele confessou, ele disse que tirou e ele disse que o outro não sabia de nada, que o outro não era agente, ou seja, não havia este concurso de agente, que o outro estava liberado disso. E uma vez provado isso, caiu a qualificadora. E obviamente caiu a qualificadora porque o outro só deu transporte e na verdade não sabia de nada, caindo a qualificadora, vem para o caput de suspensão condicional do processo. Certo? Então essa é uma questão também de determinar o que é concurso de agentes. Aqueles que têm um liame subjetivo, querem o mesmo tipo penal e concorrem nas ações, fazem junto as ações. São aquelas questões que nós vimos lá em direito penal, certo? Que é concurso de agentes. Agentes são aqueles que são os autores do centro da conduta do tipo penal. Tranquilo? Aí temos uma forma qualificada no parágrafo 3º. Não, desculpa. O parágrafo 2º A, né? 2º A aqui, arma de fogo, a gente já colocou. Que é, eu faço com uma faca, é isto. Eu faço com uma arma de fogo, é isto. E o que é uma arma de fogo é aquilo que está no sinônimo lá como constante, como arma de fogo. Tem que estar delimitado. Aquilo é arma de fogo, outra coisa não é arma de fogo. Certo? Que diz assim, se a violência é exercida com o emprego de arma de fogo, e não diz de fogo ou similar, ou com capacidade de arma de fogo, quem diz o que é e o que não é lá no sinônimo. Certo? Que é o órgão que delimita exatamente o que é e o que não é arma de fogo. Eu não fabrico o que eu fiz ali, que dispara o quê, que não mata, não mata. Não, isso não é arma de fogo.
Tá? Então, para haver essa forma qualificada, essa majorante aqui, a arma tem que ser de fogo, assim delimitada pela lei. Parágrafo 3º. Aí vem a questão da forma qualificada. Se da violência resulta lesão grave, certo? Corporal. Aí aqui, lesão corporal grave, né? E aí aquela discussão, e a gravíssima fica fora. Tem gente que vai defender a gravíssima ficar fora, que o legislador, não, está incorporada a gravíssima, né, do parágrafo 2º do 129. Muito bem. Aí é uma discussão, cada um compre se quiser. Aí aumenta a pena de 7 a 18 anos, e se resulta a morte, que daí é chamado de latrocínio, aí de 20 a 30 anos. Então veja só, mais uma vez nós temos aqui uma questão de complicador, ou seja, a pena mais grave que eu tenho quando eu quero atentar contra o bem jurídico vida é 12 a 30, que são as formas qualificadas. 6 a 20 no caput, 12 a 30 na forma qualificada. Então, seria este o bem jurídico mais importante? A vida. Mas, e sempre lembrando, este tipo penal está lá na lei dos crimes hediondos também, mas a questão é que a pena é possivelmente, certo? Possivelmente não conheço uma outra pena que seja maior que esta. Existem outras similares, que a gente pode ver mais tarde, mas maior não. Ou seja, se do assalto resulta morte, pena de 20 a 30. Qual é o problema aqui, gente? O problema aqui é que eu estou falando de crimes contra o patrimônio. Sim, eu tirei uma vida? Sim, nos crimes contra a vida eu também tiro uma vida. Nos crimes contra a vida, se é uma das formas qualificadas, eu tiro uma vida, meu dolo é a vida e eu pego de 12 a 30. Mas aqui, o meu dolo é o patrimônio. No intercurso para buscar o patrimônio, eu tiro a vida da pessoa. Latrocínio. A pena passa de 20 a 30 anos, 30 porque é o limite, você sabe, 20 a 30 anos. É a maior pena mínima. E dizendo que então, para nós, como um recado, furtar o patrimônio é muito mais importante. Roubar o patrimônio, nesse caso, roubar o patrimônio mediante violência e ameaça, é muito mais importante do que simplesmente tirar a vida de alguém. Eu tiro a vida de alguém empregando veneno, por exemplo. A pessoa morre envenenada, um veneno que ela nem sente nada, só morre, 12 a 30. E eu quero o quê? Tirar a vida de alguém. Aqui eu quero patrimônio. E no intercurso eu tiro vida. Então o patrimônio, ele é, e sempre, vocês vão perceber isso, é muito mais gravemente tutelado pelo direito penal. Ou seja, o nosso direito penal é patrimonialista. Ele é um direito penal liberal, ou seja, o patrimônio, as coisas que são mais importantes que a vida. Certo? Então, se não tivesse uma visão iluminista, pelo menos, ia dizer, o ser humano, o centro do universo, é a coisa mais importante. E hoje nós temos a ideia de que o patrimônio é a coisa mais importante. Mais uma vez, o direito penal servindo ao mercado, servindo, obviamente, a essas relações econômicas. Como nós estamos vendo essa discussão hoje, né, na questão da pandemia, vida ou patrimônio, vida ou sistema financeiro, o que é mais importante? E esta é uma questão que é importante ser discutida hoje. Por quê? Porque define quem somos como sociedade, em que nível estamos em termos de evolução, certo? IDH, por exemplo, é um índice que dentro dessa discussão não existe. A verdade de vida não existe. A questão é, o patrimônio vem sempre com esta visão. O próprio ministro, né, o novo ministro da Saúde já colocou, né, uma frase, eu acho que é bem contundente, que é: não vale a pena investirmos, né, nos mais velhos, porque eles vão nos sopesar lá na questão da aposentadoria. Não vale investirmos em equipamentos, porque depois o que faremos com esses equipamentos? Bom, nós vamos usar, né? O SUS já está sucateado há muito tempo. Na verdade, esses equipamentos já eram necessários há muito tempo. Só de quem não entrou lá, nunca entrou lá dentro para não saber, obviamente.
Então, que bom que a gente tenha muito mais respiradores, muito mais UTI do que nós tínhamos antes. Ah, não, mas ele disse, não vale a pena investir nisso. Então veja que a questão da vida e a questão econômica se misturam o tempo todo e, salvo o melhor juízo, em regra, a questão econômica se sobrepõe. Certo? Então aqui, esta marca é mote de defesa também, certo? É mote de questionar o tipo penal e a própria questão da pena. Tranquilo, gente? Então, esses dois tipos penais inauguram esta primeira parte, certo? Dos crimes contra o patrimônio. Na segunda parte, nós vamos ver o 171, estelionato, e receptação, 180. E vamos ver as disposições gerais, que abrangem toda a família, e também as questões das agravantes genéricas, que também abrangem toda a família. Certinho? Então, um bom mate para vocês, um bom estudo. Até a próxima.